Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas, espalhadas nos municípios, nos estados e no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Os legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que a educação política é democracia, nós trazemos aqui quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu lembro sempre a vocês que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E também semanalmente estamos com os nossos amigos de 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, tá bem, querido? Tudo jóia? Eu estou ótimo. E você, como está? Eu tô bem, cara, eu Você tô está bem. com uma barba aí? Essa barba é nova. Você vê uma barba nova. Sabe o que que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. É o famoso Minha Esposa Viajou. Ah, E não, aí, sempre tem cara? uma explicação. Aí fica, vai ficando aquela Mas ficou preguiça. bom, ficou legal, ficou bacana. Ficou fofo. Quem você trouxe hoje para nós, Lamari? Hoje nós não vamos comer pão de queijo. Nós vamos para bolo de rolo. Milagre! Ah, Saímos de milagre. Minas Gerais. Bolo Saímos de de Minas. rolo, hoje é bolo de rolo. Bom de rolar, meu Deus! Nós estávamos Gosto muito. perdidos, faz muitos programas que nós estamos perdidos, Em presos Minas. em Minas Gerais. Estamos presos. E hoje nós vamos para o estado de Pernambuco. Nós vamos falar com o Adoro. Fernando, que é diretor da Escola do Legislativo de Cortes, que fica no Pernambuco. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Lamari? Boa tarde, Lamari. Boa tarde, Beto Dantas. Satisfação imensa participar desse programa hoje, bem como de todos aqueles que nos ouvem de todo lugar do Brasil e do mundo. A satisfação a gente poder dividir esse momento, compartilhar e falar sobre a Escola do Legislativo é sempre emocionante, né? Então, estou aqui disponível para que a gente possa fazer esse bate-papo tão bacana. Que legal, que legal, que legal. Fernando, eu acho que a primeira questão para localizar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, enfim, seja pelo YouTube, seja pela lógica de ondas do rádio, dos podcasts, ou o pessoal da FM lá do Mato Grosso. Cara, conta um pouco para a gente aonde é e algumas características bacanas da cidade de Cortez. Olha que Vamos lá. legal. Cortês é uma pequena cidade localizada aqui na Mata Sul de Pernambuco, tá? Aproximadamente entre 140 a 150 quilômetros da capital, Recife, tá? Então, a gente vai ter ali nossos irmãos, nossos vizinhos, temos Palmares, Joaquim Nabuco, Bonito, Ribeirão e Amaragi. Abro um parênteses, Lamari, para fazer aqui, aproveitar, né, esse momento da geografia da região da Mata É, Sul. Há 2 anos atrás, né, o então presidente da época, Flória, você conhece muito bem, Dr. Flório Madruga, esteve em Cortez e imagino. posteriormente em Palmares. Eu me recordei porque quando eu citei Palmares agora, eu lembrei da visita dele, ele também esteve em Cortez. Ah, Então, muito a gente legal. fica localizado aí a cerca de 150 quilômetros da capital Recife, tá? Uma cidade pequena, populosamente pequena, de apenas 13 mil habitantes, né? Tem ali a sua economia como base a cana-de-açúcar, banana, mandioca, né? A gente também vai ter um pouco de pequenas agroindústrias, não é uma cidade industrializada, tá? É um município relativamente, eu considero velho, assim, diante de municípios que nós temos aqui que nasceram pouco mais de 30 anos. Cortez é um município que foi fundado ali por volta de 1928, então tem aí vai chegar a seus 100 anos, né? Então considero já um município maduro. Então é um pouquinho aí da nossa pequena e querida Cortez, né? Eu não sou de Cortez, mas estou em Cortez já há um Ah, tempo
inclusive por conta da escola do Legislativo, que a gente vem desenvolvendo lá atividades muito bacanas. Uma cidade Muito legal. madura e cortês. Ó, Fernando, Ô, você... Lamário, peraí, É, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Cortês está relacionado a um sobrenome de alguma figura que recebeu essa homenagem ou é Cortês de cortesia mesmo? Então, eu particularmente vou ficar te devendo essa informação, entendeu? Chique. Eu não sei de fato, e aí foi uma pergunta bacana. Não sei de fato como nasceu aí o nome da cidade, cortês. mas prometo que em outro momento a gente vai poder estar Vamos trazendo descobrir essa isso aí. informação. Agora você me deixou Humberto, indagado. Humberto já está no Google, já. Calma que ele Já vai vir. fui, já mergulhei Já na foi? história. Pronto. Já Já está fui lá, já está mergulhar na lá. história. Lamário vai Deixa eu, fazer a per- pergunta dele, eu eu já vou trago fazer a a resposta pergunta e bacana. depois ele vai trazer a resposta. É isso aí. Fernando, agora eu queria saber de você, né? Certo. Você contar um pouco da sua experiência, qual é o seu histórico aí dentro do Boa. serviço público, né? E aí até estar dentro da escola. Sim. Lamari, eu trabalho no serviço público desde 2019, né, especificamente na parte de controle interno, né, até pela minha formação, eu sou contador, economista e administrador, e durante o período de pesquisa na Universidade Rural, eu acabei que desenvolvi pesquisa na área de controladoria. Em 2019, eu inicio dentro do serviço público na área de controladoria. E aí, em 2021, né, nasce. A gente pega ali 2020, março de 2020, inicia a pandemia, né? Na verdade, inicia a pandemia, não, o lockdown, basicamente, março de 2020. Então, a gente pega em 2020 ali aquele momento reflexivo. Eu atuo como professor no ensino superior. E aí eu comecei a me inquietar, né? A gente passa 2020, eu começo a me inquietar, olha, o que é que a gente pode desenvolver aí nesse período para o serviço público, especificamente na Câmara Municipal a qual eu estava prestando serviço naquela época, que era em Itapsuma. E aí, pesquisando, eu conheci a Escola do Legislativo. Entendeu? Então, a gente conhece nesse período de pandemia. Em 2021, Lamar, a gente abre a Escola do Legislativo de Itapsuma. Ainda no período de pandemia, é interessante, Beto, que quando a gente vai fazer a entrega dos certificados, o presidente, na época, doutor Disseu Rodolfo, que é conselheiro do Tribunal de Contas, na época ele é o presidente do Tribunal de Contas e hoje é o diretor da Escola de Contas. A gente tem até as fotos, até brinquei com ele recentemente, estava todo mundo de máscara, né? Eu disse, a gente só tem que reconhecer porque ele é carequinha, é calvo. Eu disse, reconhece nada contra, viu, Beto? Mas Gosto. eu disse, a gente só lhe conheceu pela carequinha, porque todo mundo entregou os certificados e recebeu os certificados de máscara. Então, a gente inicia em 2021, para você ter ideia, em 2021, em Pernambuco, nós tínhamos quatro escolas legislativas a nível de município, né? E lá a Marina falou, a gente tá ali, falou sobre Minas Gerais, e aí de imediato me recordou, Minas Gerais foi a primeira escola do legislativo, né, do Brasil, e em seguida, na vanguarda, Pernambuco, né? Pernambuco é a segunda escola mais antiga, salvo engano, não é isso, Lamari? Segunda escola mais antiga Que do legal. Brasil. E aí, até então, nós tínhamos quatro escolas. Começamos a desenvolver o trabalho, e aí, por conta, né, que você acaba tendo muito contato com outros presidentes, eu comecei a mostrar, disse, olha que bacana esse projeto. E aí a gente começou, aí posteriormente foi Cortês e Palmares. E aí a gente, em 2021 ainda, conseguiu abrir a escola do Legislativo de Cortês e iniciou as atividades. E hoje a gente vem hoje a gente vem dando prosseguimento às atividades da Escola de Cortês, com diversas ações que a gente vai estar falando, mas basicamente inicia aí, né? E como pesquisador, eu comecei a desenvolver pesquisa na área da Escola do Legislativo, aqui junto à Universidade Federal Rural, e hoje a gente também está desenvolvendo alguns objetos de pesquisa na Universidade do Amazonas, a qual eu estou terminando, na verdade, meu doutorado. Então, assim, acabou que me apaixonei pela escola do Legislativo durante esse tempo. Muito legal, muito legal. Bom. Pessoal, Cortês era o nome de um sítio no século XIX, que foi adquirido no fim do século XIX, foi adquirido. E aí vende-se terreno, vai ampliando, ganha status de cidade. Na primeira grafia era Cortês com EZ, hoje é Cortês com ES, né, e com Isso. acento no E. Muito legal, muito legal.
Mas é uma tradição, né? Você vai desmembrando territórios, vai desmembrando Sim. povoados e vai criando cidades ao longo da trajetória da história das cidades brasileiras. E aí, Agora, Beto, Oi. desculpa, bem trazido por você. Quando você chega lá no município, você vai ver que vai ter, por exemplo, é, não, o local lá onde se esperava o trem, você vai ver Cortês com Z, entendeu? As obras mais antigas você encontra Cortês com Z, as obras mais novas você já encontra com ES. Então, essa sua Que colocação legal. é muito pertinente, inclusive nas obras que se encontram hoje na cidade de Cortês. Você vai encontrar Cortês com Z em obras antigas e em obras mais recentes Cortês com ES. Que legal, que legal, que legal. Fernando, a gente está falando de uma cidade, como você disse, né, com um pouco menos de 15 mil habitantes. Portanto, a gente está falando de uma Câmara Municipal, né, que tem a sua escola, composta por 9 vereadores. E a gente Isso, queria te perfeito. ouvir um pouco sobre como é a relação da escola com estes vereadores, né? Quer dizer, já é uma escola que tem uma história, e dentro Isso. dessa história, como os vereadores têm recebido as ações da escola, como tem sido a relação, né, do edil, é bonita essa palavra, edil, É. com a escola do Legislativo de Cortês. Eu- Quando você tocou num assunto que é muito importante, que eu sempre digo que a principal dificuldade da escola do legislativo é os vereadores compreender a importância da escola do legislativo. E uma vez que ele compreende, e aí por isso que eu estou dando essa introdução para chegar na sua resposta, uma vez que eles compreendem, o próprio legislativo passa a ter a escola como membro, como um braço fixo, né? Eles não conseguem mais entender como algo que não faz parte mais ali do poder legislativo. Por que eu estou dizendo isso? Em 2021, né, a gente teve, de fato, ali uma resistência, porque começa a não entender essa nova formatação, entendeu? Por exemplo, a gente desenvolver capacitação para os servidores, entendeu? Daqui a pouco a gente começou, Lamari, a trazer alunos da rede municipal para dentro da escola, para dentro da Câmara. Ora, como é que a gente está vendo agora os alunos de sexto ano aqui participando, realizando o plenário? Então, inicialmente foi impactante e tiveram algumas barreiras, mas, assim, passado isso, hoje já é algo muito consolidado. Hoje, os vereadores, inclusive, participam quando a gente tem lançamento de curso. Os vereadores fazem questão de gravar vídeo, anunciando, pedindo para que os funcionários do gabinete participem. Então, a gente tem essa transição. E eu verifiquei em várias câmaras, entendeu? Essa transição da barreira de iniciar a escola. Uma vez a escola iniciada, os vereadores começam a observar a importância. Então, hoje, os vereadores de Cortês, eles acreditam, eles participam. Para você ter ideia, agora em janeiro a gente começou um novo período legislativo, né, com novos vereadores. E aí nós tivemos um programa de integração, né, com aqueles vereadores. Você sabe, né, que muitas vezes o vereador ele entra ali no cargo com a vontade de mudança, mas não entende os processos administrativos. E aí a escola proporcionou para esses novos, tanto para os novos quanto os antigos e os seus funcionários do gabinete, um período de integração. Então, eles foram ali entender como é que se faz um requerimento, para que serve um requerimento, um ofício, o papel das comissões. Então, o primeiro momento do vereador que não faz parte ainda do corpo de vereadores da Câmara, e quando ele chega, ele é acolhido pela escola, ele aprende, ele tira dúvida e ele entende que, ora, poxa, a escola está aqui para me ajudar, para ajudar o meu secretário lá no gabinete, que muitas das vezes iria ter uma dúvida de cunho administrativo, e ele tem na escola esse suporte, a gente acaba que quebra essa barreira e traz. Então, hoje nós temos o vereador como agente participativo e um defensor da escola do legislativo. Olha, Lamar, eu Fernando, sei, claro, oi. a pergunta do Lamari, óbvio, mas só te antecedendo um minutinho, Lamari. Não é comum, e é muito legal essa fala do Fernando, não é comum vereador aderir à ação de educação política ou de Isso. educação, né? De escolas do legislativo, Lamari. Não é tão comum É, assim, sim. né? Atrai a cidadania, atrai o servidor, né? Vem as pessoas, jovens, escolas, tudo isso a gente olha muito. Mas conseguir puxar o vereador e botar ele dentro da sala de aula, Lamari, que exemplo legal, né, Lamari?
É que também tem, você sabe que agora começou a legislatura, eles estão animados, né? Lá em Itapevi Ah, conseguimos também, então que os que legal, estão que chegando, legal. nós conseguimos todos os novos participando também de um curso como esse Que o Fernando colocou o aqui. Fernando colocou aí. Fernando, me fala um pouco da escola, né? Qual que é a estrutura da escola, de pessoal? É uma equipe sozinha, mas ou tem uma equipe aí para a gente conseguir trabalhar? Quais são os projetos da escola? Ela tem projeto pedagógico, um plano de ação? Como é que ela funciona? Conta para o pessoal. E a estrutura, né? Vamos lá. A escola, ela hoje, ela tem um corpo técnico ali de 6 pessoas, né? Entre diretor, secretária e auxiliar. Na verdade, toda essa composição, inclusive só salientando, são cargos, na verdade, cargos que já são contemplados, mas assim, que voluntariosamente aderem aí a essa função na escola, não gera nenhum custo para a escola em relação a cargos. Esses cargos que eu estou falando são cargos da escola, mas sem remuneração. E nós temos hoje 6 pessoas que faz parte dessa equipe. A gente desenvolve hoje diversas atividades. Hoje a gente tem a Câmara Mirim, que, né, aproveitar a Lamária aí, a gente está com o período de inscrição do prêmio Abel, né? Que aí eu falo com muita honra e satisfação. Na verdade, Lamário, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele assim, mas e aí eu preciso fazer aqui um registrado, do mesmo jeito que onde eu chego eu faço questão de registrar Dr. Florian Madruga, que assim é o baluarte da Escola do Legislativo e por muito tempo aí vem trazendo essa bandeira. E Lamar ele vem para assumir a escola, dar continuidade ao brilhante trabalho que o professor Florian desenvolveu, mas também uma nova roupagem, entendeu? E a gente passa aí a observar e ter isso muito próximo, né, de uma associação aí com novas características e isso gera engajamento. E dentre elas está. Peço até desculpa, às vezes eu falo muito, velho. Pode entrar aí, me Não, fica interromper quando tranquilo aí. precisa. Não. Você está aqui para falar. E aí dentre esses novos programas bacanas que a Abel trouxe, a gente veio aí com o Prêmio Abel, né? Que inclusive ano passado eu era representante da Escola do Legislativo de Itapsuma, nós ganhamos o segundo lugar Foi. no quesito na área de inovação, entendeu? E a É, gente vai estar levando. Esse ano a gente vai estar participando até o dia 31 e eu já disse, olha, é. vê a inscrição, pede o boleto para se inscrever aí, é importante. E aí a gente vai estar participando e vai estar participando aí com a Escola Mirim, a escola, desculpa, o Bacana. Parlamento Mirim. A gente vai apresentar o Parlamento Mirim para concorrer. E aí a gente tem diversas atividades na Escola de Cortes Parlamento Mirim. Muito bacana, Beto. A gente traz aí, a gente Que faz a legal. parceria com os gestores da escola, a gente se reúne com os professores, e aí, em dado período, a gente desenvolve um cronograma, a gente traz esses alunos para dentro da Câmara, para eles entenderem o funcionamento do Poder Legislativo. Eu não falo nunca isso em tom de julgamento, mas assim, a gente sabe o Claro. quanto, infelizmente, nossa população ela é carente de informação e desconhece o papel do vereador, entendeu? E a culpa não é deles, a gente vive num país pobre, né, com mais de 200 milhões de pessoas, a gente ainda está num processo de reestruturação, eu digo, a nível educacional, e eles têm na ponta o vereador, eles entendem que o bom vereador é aquele vereador que consegue um carro para levar para a capital, para vir a um hospital, entendeu? Consegue uma funerária para poder fazer o enterro de um parente. Isso é a realidade nua e crua dos municípios brasileiros. E aí a gente traz essa criança que não vota, que não tem idade para votar, mas que é um cidadão e que ele precisa, desde já, ser educado e aí a gente traz ele para a Câmara para ele entender, olha o papel do seu vereador, olha o que o vereador faz, só que na prática, ele desenvolvendo, então a gente faz eleição para a Que mesa legal. diretora, a gente faz as comissões, obviamente tudo isso com a linguagem didática, a gente tem uma pedagoga que trabalha juntamente, por exemplo, quando a gente tem uma palestra com o procurador ele não chega, a gente tem a Constituição em miúdos, né, que bem trabalhada e bem elaborada pelo Senado, a gente trabalha junto com eles e a gente tem todo esse cuidado pedagógico para trabalhar dentro da linguagem que eles entendam. Então, eles vêm à Câmara, eles fazem a atividade, fazem a votação, eles
requerem, né, para o executivo. E, posteriormente, junto a isso, a gente tem outras atividades. A gente fez também uma parceria, porque você sabe, eu estou falando de um município carente, um município que depende exclusivamente, por exemplo, de empregos em prefeitura. E aí a gente conseguiu uma parceria para doar para esses alunos carteira de estudante, que a realidade, poxa, uma carteira de estudante é R$ 20, mas para quem está lá vivendo de um Bolsa Família, isso é um dinheiro que compromete na alimentação. Então, a gente, através da escola, conseguiu desenvolver essas parcerias. A gente escuta eles, olha, vocês queriam fazer um curso, e a gente deu um. E por incrível que pareça, Beto, e eu me admiro muito, eles pediam um curso de educação financeira. E aí, uma Olha professora só. professora Tarciana Borges, professora da Universidade Federal de Pernambuco, com o maior carinho, e eu faço questão de nominar, porque as pessoas desenvolvem isso com muita paixão, com o maior carinho. Fez um curso voltado para a educação financeira, para esses vereadores mirins, né, que ali tem 12, 10, até 12 anos, 9, 10, 11, 12 anos. Então, a gente consegue desenvolver esse trabalho. Além disso, a gente tem um parlamento jovem, que aí a gente já passa para o aluno de segundo e terceiro ano, que é Que legal. aquele camarada que vota, mas isso sem trabalhar de forma alguma, nada de cunho eleitoral, para ele entender o peso do seu voto, entender o peso da sua decisão e incentivá-lo a fazer parte como agente direto da política, entendeu? Por que não você ser um político? Mas para que ele tenha esse desejo, vamos mostrar para ele o lado principal, o lado importante e o lado que a política deveria ser exercida. Então, a gente traz também, através do Parlamento Jovem, esses alunos do segundo e terceiro ano, em parceria com os colégios municipais, estaduais, os colégios estadual, e a gente desenvolve também a capacitação para os servidores, abrindo espaço para os cidadãos também. Isso Muito aí legal. são as práticas que a gente vem desenvolvendo. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar um negócio. Dessa galera que participou desses programas, principalmente o Câmara Mirim e o Parlamento Jovem, alguma dessas pessoas, ao longo dessa história, já se candidatou, já entrou, já filiou a partido? Você tem esse controle, você tem esse olhar sobre essa Tenho, galera? não, nós não temos, em Cortês ainda não. Nós tivemos o Parlamento Jovem, por exemplo, aconteceu em 2022, e aí em 2024, nenhum desses jovens eles se candidataram para a vereança, não, pelo menos no município de Cortês. Mas Legal. isso é um dado importante, isso é bem Ah, sim. colocado, Beto, para que a gente possa, inclusive, monitorar em outras câmaras. Um objeto de Uhum. É pesquisa bom, bacana. bacana. É bacana. A gente trouxe, inclusive, uma vereadora eleita aqui, que tinha feito Ah, parte de de projetos dessa natureza, justamente para dar esse depoimento, para estimular Isso, outros. Acho que é legal, né, Lamari? muito, muito sim. bacana. E deixa eu entender, você na escola você tem uma equipe aí na escola, ou Isso, a você gente tem uma equipe. utiliza da Câmara? Câmara, qual é o tamanho da. Quantos funcionários tem a Câmara? A Câmara hoje, É pequena, né? é pequena, eu acho que não chega nem a 20 funcionários. Ah, é? É uma Câmara muito pequena, um duodécimo muito pequeno. É um município, assim, o município em si é um município pobre, entendeu? Mas, Uhum. assim, as pessoas entenderam e eles participam, eles gostam de participar Sim, isso é. dos cursos, é muito Eu gratificante. costumo dizer que você sabe que eu tenho visto que as escolas sempre teve. Você sabe que na Abel tinha muitas essas discussões, inclusive na época do Flora, que não pode ter escolas em municípios muito pequenos, né? Mas eu tenho percebido, na verdade, que nos municípios muito pequenos as escolas elas ganham uma notoriedade maior junto aos munícipes, junto aos estudantes, aos professores, é maior que as escolas em cidades maiores não conseguem ter esse protagonismo e às vezes as pessoas nem sabem que existe a escola em municípios Exato. enormes, né, como São Paulo, Belo Horizonte e tal. Mas em municípios menores você consegue esse protagonismo maior, né? As pessoas reconhecem a escola, é muito bacana isso. E O que é que a você gente foi tem. diretor na outra escola também, é isso? Eu fui diretor em Itapsuma e assim eu vou falar, me entendam, mas eu falo com muito orgulho, né? Eu de forma menor que vocês, mas eu sou aqui uma pessoa que pega a bandeira da escola e eu tenho a satisfação de dizer que diretamente eu fui responsável por abrir 11 escolas aqui no estado. Diretamente que Que eu digo é legal, de hein? levar
o projeto de resolução, de Você fazer precisa me toda. mandar essa relação de escola aí que eu vou atrás delas aí. Exatamente. É Que importante, legal. inclusive, eu sempre que eu apresento o projeto de resolução, eu sempre mostro a eles a necessidade e a importância de ser filiado à ABEL, pelo trabalho que a ABEL desenvolve, entendeu? Então, assim, eu venho carregando essa bandeira. Então, eu Legal. estava, enquanto funcionário, lá em Itapsuma, na gestão passada, eu também desenvolvia atividade. Quando o novo gestor, né, a gente teve a mudança, eu saí de lá e aí fui convidado para fazer parte, né, da controladoria de Cortês e, consequentemente, fazer parte aí da equipe da Escola do Legislativo. Mas a gente desenvolve o trabalho. E aí, Lamário, você bem colocou duas situações, uma por Beto e uma por você. A de Beto em relação, acho que foi Beto que falou, a resistência que se tem das escolas das cidades menores. E aí a escola do legislativo ela tem que estar na Câmara, assim como qualquer outro departamento essencial. E isso a gente vai ter essa mudança de cultura, a gente vai ter ao longo prazo, entendeu? Então, quando as pessoas começarem a entender que a escola do legislativo ela precisa existir para capacitar, para gerar informação, para acompanhar ali os parlamentares, os servidores e a população, ela vai ser um membro permanente, entendeu? Em relação a essa questão de um município menor ele tem uma dificuldade maior. O que é que a gente tem feito um trabalho? A gente, por exemplo, quando lança cursos de. Vou dar um exemplo prático. Agora a gente está lançando um curso. A gente observou que no município de Cortês, muitas pessoas, isso dado mesmo pela Secretaria de Saúde, a gente tem um índice de pessoas com TEA, né? E o que é que vem por trás? Eu não vou adentrar porque não é minha área de conhecimento, mas uma coisa que a gente consegue dizer muito firme, o que é que além da pessoa que tem a TEA, a gente tem ali por trás toda uma família que requer também cuidado. Então a gente precisa cuidar de quem tem o TEA, mas a pessoa que tem, pode falar, Beto? Desculpa, certo. O familiar ele precisa de atenção também. E aí a gente desenvolveu agora um curso voltado para os servidores, para se capacitar, para que esses servidores tenham capacidades e habilidades para fazer o atendimento de alguém que tenha até que esteja na Câmara Municipal, bem como de familiares. E a gente disse: olha, vamos também, a gente sempre faz isso, vamos abrir vagas para a população, porque a gente vai ter ali, por exemplo, uma mãe que vai querer participar desse curso, então a gente é um curso, por exemplo, online, e a gente consegue dali gerar um quantitativo de vagas para a sociedade. E a gente vem sempre fazendo isso, e o que é que acontece? A população ela passa a conhecer a escola do legislativo. A partir desses cursos que a gente disponibiliza e a gente cede para que os cidadãos, obviamente, dentro daquilo que são cursos que vai ter uma abrangência de interesse, a gente faz com que a escola chegue até essa pessoa e ela passe agora a entender as outras atividades e atribuições que a escola tem. Então, a gente tem usado dessas estratégias, Lamari, para difundir a escola, seja no município pequeno ou no município grande. Muito legal. Muito legal. Que beleza, hein? Que trabalho Começa a bacana. passar rápido mesmo, Beto. Bem que tu falou. Lamari, você tá achando que você vai fazer mais alguma pergunta? Mas você tá com essa percepção? Eu ia até, mas E você verbo é um no sim, tempo, você é eu um gosto. censor. Eu gosto porque você se utiliza do verbo no tempo corretíssimo, na forma Corretíssimo. correta. Eu ia, mas não vai mais. Não vou mais. Mas a palavra é sua. Mas, Não, mans mas seria se o Fernando estivesse lá no Rio Grande do Sul. Mas, né, mans só existe no Rio Grande do Sul e é o nome de uma vinícola em Portugal, de um olha aí. gaúcho, inclusive. Lamari, a única coisa Hum, que eu vou lhe pedir nesse instante, o abraço da semana, Lamari. O abraço. eu vou ficar em Pernambuco. Chique. Eu vou dar o abraço para a Tatiana, que é da escola da Assembleia Legislativa, o Zé Humberto, também, que é Já da falamos com escola o Humberto. falamos com ele, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, né? E para Maria Evangelina Pessoa Guerra, que é lá do Tribunal de Contas de Pernambuco, que é da escola que está lá. Então, um abraço para esse estado que é lindo, né? É muito Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Fernando,
pode mandar o abraço que você quiser. Manda abraços, Fernando. Distribua Deixar um abraço. abraço, deixar um abraço para a Lamari, para você, Beto, por ter feito esse convite, esse bate-papo tão bacana, que de fato passou muito rápido. Muito rápido. Me colocar à disposição, sempre que precisarem, contem aqui com um amigo, e deixar um abraço para todos aqueles que participam direto e indiretamente da Escola do Legislativo em todo o Brasil. Dizer que vocês são responsáveis por uma missão grandiosa. E eu acredito muito, Lamaric. E, na verdade, eu já vejo o desenvolvimento das escolas e eu acredito muito que a gente ainda vai ter aí a escola do legislativo sendo algo permanente, algo que vai acontecer em todas as câmaras municipais do nosso país. E eu não tenho dúvida disso. Então, deixar um abraço para todos aqueles que fazem a escola do legislativo em cada canto do Brasil, que é tão grande aí. Muito legal, Isso. muito legal. Eu vou deixar um abraço. Também vou ficar em Pernambuco. Vou deixar um abraço muito especial, claro, que para o Fernando, que esteve aqui com a gente, mas aproveitando o professor Fernando, eu também quero deixar abraços especiais para os professores Leon Vitor Queiroz, meu queridíssimo amigo da UFPE, professor Hernani Carvalho, também da Federal de Pernambuco, e o Hernani meu Carvalho, eu querido acho que eu amigo trabalhei com ele. Eu acho que Hernani é figuraça, professor de ciência política lá na Hernani UFPE. Carvalho. Hernani Carvalho é uma figuraça querida, e para o professor José Mário Vanderlei Gomes Neto, da Católica de Pernambuco. Professor Luiz Felipe, lá de Caruaru também. Pronto, completei um quarteto mágico aqui de professores. Beto tá mais pernambucano que a gente, Lamar. Eu curto muito. E para toda a galera de Caruaru, né, para os meus amigos que lá trabalham na prefeitura, enfim, tem uma galera muito boa em Pernambuco, eu fico muito feliz. Bom, pessoal, o que tenho a dizer a vocês, o que tenho a dizer para vocês é, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais das escolas do Parlamento e Contas espalhadas por todo este país e seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Beijo, Lamar, até a próxima, querido. Até. Um beijo, tchau, me liga. Obrigado, Fernando. Grande abraço para você e parabéns pelo trabalho. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.